convidar agora para falar a professora Janaína Matida, minha co-orientadora no doutorado. Boa noite, gente. Eu escolhi falar sobre esse tema também por uma razão da riqueza dessa mesa, né? Eu falo sobre reconhecimento pessoal também, mas eu queria escutar o Antônio. Eu tenho um artigo sobre reconhecimento pessoal e estándar de prova que está nos anais do penúltimo seminário, do 7º Seminário Nacional do IBADPP. Convido vocês a ler. Fala sobre esses fatores que contaminam a memória e sobre a incompatibilidade da nossa forma de reconhecer pessoas no nosso sistema jurídico com a afirmação de que nós, porventura, tenhamos um estándar de prova que seja exigente, que seja elevado no nosso sistema jurídico. Se nós, de fato, tivéssemos um estándar de prova elevado e exigente no nosso sistema jurídico, o nosso reconhecimento pessoal seria diferente. Ou, mantendo-se do modo como ele seria, obviamente, resultante de absolvições umas seguidas das outras e não de condenações umas seguidas das outras, banalizando a vida de inocentes. Mas, enfim, hoje meu tema vai ser esse aqui. Eu vou falar sobre o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de gênero. Esse é um tema que me vem sendo caro também. Logo depois que eu terminei o doutorado, eu resolvi me dedicar a provas testemunhais, né, à memória de uma forma mais geral. E foi a convite do André Nicoliti, que inclusive é organizador desse livro, que eu tive a honra de assinar agora, uma dedicatória para o professor Auri. Foi um convite do Nicoliti. Falou: Jana, escreve sobre o valor da palavra da vítima, né? Vamos falar sobre a palavra da vítima nos crimes de gênero. Falei: poxa, Nicoliti, que difícil, né? Você sabe que eu sou feminista, vai me colocar numa situação, poxa vida. Mas, enfim, foi um convite muito interessante, muito desafiador, né? E acaba me trazendo num lugar de... Onde que eu tenho que apertar mesmo, gente? Nesse aqui? Esse é enorme, Jana, é o maior de todos. Acaba me trazendo para um lugar, né, um lugar de desconforto, que é o lugar das nossas promessas. As promessas do nosso sistema jurídico e do mundo em geral, né, das democracias em geral. Nós temos determinadas promessas. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. No nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição de 88, que garante a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, estudo, por exemplo, realizado pela Organização Mundial de Saúde, de 2002, traz números alarmantes, né? 30% das mulheres que foram entrevistadas responderam que já foram agredidas pelo parceiro e afirmam terem sido vítimas de violência física sexual. Mais de 60% admitiram terem sido vítimas de violência física. Menos de 10% responderam terem sido vítimas apenas de violência sexual. De acordo com este mesmo estudo, 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido no Brasil permaneceram em silêncio, sem relatar a experiência nem para familiares, tampouco para amigos, né? Esse quadro segue, né, de violência. São várias etapas da violência, como vocês já devem saber, né? E o resultado disso é depressão, aborto, né? Suicídio. Então, é uma coisa bastante... O lugar da mulher na nossa sociedade é um lugar que requer nossa atenção, que requer o nosso cuidado, e que requer um cuidado a partir de medidas práticas, e não apenas de promessas que a gente faz, né? A partir de um tom programatório, né? Em algum momento eu vou resolver. Não, a gente precisa resolver esse problema, né? E aí, seguindo essas pesquisas, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão, né? Ela se chama Violência e Assassinatos de Mulheres. 86% dos entrevistados entendem que é importante investigar essas agressões das quais as mulheres são vítimas. Então, repara, nós estamos num lugar muito ruim. O Brasil lidera a violência contra a mulher na América Latina, mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade diz: chega, 86% já,
estão de acordo de que essas violências elas precisam ser investigadas e elas precisam ser remediadas de forma eficaz, né? E aí, a nossa forma dentro do direito de resolver o problema da violência contra a mulher é através desses 114 acórdãos emitidos pelo STJ, né, dizendo que a palavra da vítima é suficiente para a condenação nos crimes de gênero. Então, diante desse quadro de promessas a serem cumpridas, a resposta que o direito nos dá é dizendo que a palavra da vítima é suficiente. Só que são várias aqui já as falas que se acumulam nessa mesa mostrando a fragilidade da palavra das pessoas. Porque não se trata só de mentir. Se trata também de falsidades advindas de erros honestos. Então, eu sou levada à delegacia para falar sobre algo que eu tenho na minha memória, mas pode ser algo que não se corresponda à realidade do mundo, né? Então, a gente precisa sair desse binômio, né? Falsidade, se é falsidade, sair do binômio não, mas sair desse reducionismo que entende que se há falsidade, então há mentira, né? A única forma que o direito trata de falsidade é através do conceito de mentira. E isso traz uma série de desdobramentos. Por exemplo, se uma mulher vai à delegacia, né? Então, se um caso chega ao judiciário, então o que essa mulher diz é suficiente para condenação. Esse foi o tratamento que o direito até hoje conseguiu dar, né? E aí, especificamente, o nosso direito, o ordenamento jurídico brasileiro, que entende, então, que a palavra da vítima é suficiente para a condenação. Qual o problema disso? Isso nos coloca num dilema bastante importante, um dilema que nos coloca diante de uma outra promessa importante e civilizatória. Porque o nosso sistema jurídico deve proteger as mulheres, deve implementar o direito das mulheres, mas também não pode se esquecer da presunção de inocência. A presunção de inocência não é algo que a gente pode colocar e tirar. Vou encher aqui o copo, agora eu vou tirar. Não é assim, não é um compromisso que a gente possa se desfazer, do qual nós possamos nos desfazer, né? E aí, o desafio que eu trago nesse artigo que eu fiz a pedido do Nicolite é compatibilizar esses dois compromissos tão importantes que os ordenamentos jurídicos têm e que, em especial, o ordenamento jurídico brasileiro afirma ter também. O ordenamento jurídico brasileiro não diz que, não diz abertamente que nos casos de violência de gênero não estará ativa operacionalizando-se a presunção de inocência. Se falasse, pelo menos era mais honesto, né? Mas não é isso que acontece. Então, ninguém diz que a presunção de inocência não está valendo. Mas é isso. A presunção de inocência, nesses casos, ela é esvaziada de conteúdo. Então, existe uma forma de nós lidarmos com a palavra da vítima genuinamente entendendo que a palavra da vítima de fato importa e, ao mesmo tempo, não termos que nos desfazer da presunção de inocência? Existe uma forma de compatibilizarmos no nosso ordenamento jurídico esses dois compromissos e promessas tão caras? A minha afirmação é que sim, e que nós, então, não precisamos enxergar isso como um dilema verdadeiro. É um dilema aparente, mas não é um dilema verdadeiro, é um dilema que pode ser desfeito, tá? Qual é a forma, então, que eu entendo que serve para desfazer, para dissolver esse aparente dilema? O STJ, ele diz que a palavra da vítima é suficiente para a condenação. Então, o STJ entende, né, de uma certa forma, ou de forma bastante específica, essa suficiência da palavra da vítima. Existe aí, e aí eu vou fazer uma referência, a 3 modelos, a 3 momentos probatórios, né, num processo. Essa é uma distinção que foi feita pelo orientador de 3 elementos dessa mesa, né? É uma distinção do Jorge Ferrer Beltrán, e ele fala de momentos probatórios.
né? Todo o processo tem 3 momentos probatórios. O momento da conformação do conjunto de elementos probatórios, o momento em que a gente produz as provas e depois a gente vai realizar o filtro da admissão, o filtro da relevância. Esse é o momento de conformar o conjunto de tudo que pode servir de prova de um determinado processo, né? É o primeiro momento. Existe o segundo momento, que é o momento da valoração desses elementos que foram admitidos e que formam parte desse conjunto. E existe o último dos momentos, que é o momento, né, da decisão sobre os fatos. Essa hipótese fática merece ser incorporada no raciocínio judicial como como adequadamente descrevendo a hipótese do caso concreto? Então, essa é a última etapa, né, da atividade probatória. E quando o STJ diz que é suficiente para a condenação, o STJ está olhando para essa última etapa. O STJ está dizendo o seguinte: olha, se a mulher diz que é. Não vou olhar o conteúdo do que ela está dizendo, porque se ela está dizendo é porque eu não vou buscar elementos que corroborem externamente a fala dessa mulher, porque ela já está dizendo. E se ela disse, está dito, né? Essa não é a melhor forma de se contemplar a palavra da mulher, porque não é a forma responsável, epistemicamente, de se contemplar a palavra de qualquer pessoa, com independência do gênero que ela tenha, por tudo que a gente viu aqui essa noite, né? Então, a melhor forma de a gente entender que a palavra da mulher é suficiente é trazer essa suficiência para o primeiro momento probatório. A palavra da mulher deve ser suficiente para que ela consiga instaurar um procedimento de investigação e que ela seja levada a sério ao momento em que ela busca uma unidade de polícia. Porque a gente vive paradoxalmente, né, duas formas de tratar a palavra da mulher que são muito loucas, que são contraditórias. Os juízes dizem que a palavra da mulher é suficiente para condenar, só que quando essa mulher procura uma unidade de polícia, ela é sempre tratada como uma mentirosa. Ela é sempre tratada como alguém, só está querendo se vingar. É mais uma que chega aqui para se vingar, né, mal amada, né? Então ela encontra um ambiente absolutamente inóspito. Então, em que sentido a palavra da mulher vem sendo suficiente, né? Se a mulher conseguir superar esse momento de barbaridade, esse momento de pouca empatia, de pouca humanidade na primeira fase, né, pré-processual, que é a etapa da investigação, só se ela conseguir passar por essa fase é que a palavra dela vai ser suficiente no final. Só que não é que ninguém, mas é muito difícil superar essa primeira fase. Então, falar sobre a suficiência da palavra da mulher deveria ser compatibilizar a presunção de inocência na fase processual e, ao mesmo tempo, oferecer ferramentas para as unidades policiais e para quem trabalha lá para levar seriamente a palavra da vítima. A palavra da vítima tem que ser suficiente para que ela possa começar um inquérito com respeito, né? Então, a minha proposta para compatibilizar, né, essas duas afirmações, palavra da vítima ser suficiente e a presunção de inocência, é que a gente deixe de entender essa suficiência da palavra da vítima como um caso de rebaixamento de estándar de prova, como um caso de aqui eu vou exigir menos porque a prova é difícil, né? Porque isso é irracional. Se a gente pensar que sempre que a prova é difícil, eu vou lá e abaixo a suficiência do que eu estou pedindo de prova só para ser mais fácil de condenar, o que eu estou dizendo é, olha, nesses casos de difícil prova, eu estou assumindo um risco de condenar inocente, só porque a prova é difícil. Quando as provas são difíceis, a estratégia não é rebaixar o estándar de prova. A estratégia é a gente tentar prevenções. Então,
lidar com o direito das mulheres, a proteção efetiva aos direitos das mulheres tem a ver com educação, tem a ver com prevenção, mas não tem a ver com rebaixar a estándar de prova e muito menos esvaziar a presunção de inocência. Tá? Então, tentando aqui ser rápida, a minha proposta seria sair disso que o STJ diz que é suficiente para a condenação e efetivar ou direcionar essa suficiência da palavra da mulher para o primeiro momento probatório, que é o momento, então, de conformação dos elementos de juízo, de conformação desses elementos, dessas informações que vão poder integrar o processo. E aí, tem muito que já foi dito nessa mesa, né? Para acolher a palavra da mulher, é importante esse ambiente acolhedor, é importante a entrevista cognitiva, aberta, através de profissionais que foram capacitados e que foram treinados para isso. A gente vive hoje um momento muito difícil, porque tem uma autora que chama Miranda Fricker, e ela é uma filósofa da Universidade de Oxford, e ela fala sobre os riscos da prova testemunhal, e ela fala sobre o risco de você atribuir credibilidade excessiva e o risco de você atribuir credibilidade de menos, né? Então, um déficit de credibilidade. A palavra da mulher sofre, paradoxalmente, os dois riscos no nosso sistema jurídico, porque ela é sobrevalorada pelo judiciário e subvalorada, excessivamente subvalorada, pelos policiais, pelos responsáveis por colher essa primeira palavra, esse primeiro momento que ela vai trazer o relato dela, né? Então, a gente precisa chegar a um meio termo nisso. E então, capacitar a nossa polícia e, ao mesmo tempo, oferecer critérios para que os juízes possam valorar futuramente as provas, né, a palavra da vítima, de forma racional. Então, transformar essas unidades policiais uma lógica de ambiente acolhedor e empático, né? E acabar, por exemplo, que isso seja um sonho muito ruim, né? E que nós sejamos agraciados pelo esquecimento em relação a isso, né? Isso aqui foi um caso de estupro coletivo real no Rio de Janeiro, em que a vítima foi levada para uma sala com mais 3 homens, todos os inspetores eram homens, né? E aí ele colocou o vídeo na mesa, as fotos, e isso aí que saiu ela descrevendo. Ele colocou na mesa as fotos e o vídeo, expôs e falou: me conta aí. Só falou isso. Não me perguntou se eu estava bem, se eu tinha proteção, como eu estava. Só falou: me conta aí. Esse é um caso de estupro coletivo e, em seguida, essa introdução, o responsável perguntou à vítima se ela gostava mesmo de fazer sexo com vários homens. Tá? Então, ocorre hoje revitimização. Depois que ela foi vítima de um estupro, ela chega na unidade policial e ela é vítima também aí daqueles que deveriam protegê-la dessa vez, né? Ela é vítima da atuação despreparada estatal. Então, dizer hoje em dia que a palavra da vítima é suficiente para a condenação é uma hipocrisia, porque tudo que vai preparar um processo é deixado de lado, né? Todo o sistema é realizado de forma a desestimular que essa mulher chegue ao fim do processo. Então, vamos parar de falar que a palavra da vítima é suficiente para a condenação, porque, inclusive, isso nos traz um casamento muito ruim com a irracionalidade das condenações, porque quando nós prendemos inocentes, os culpados continuam aí afora praticando as condutas pelas quais eles deveriam ter sido encarcerados e não os inocentes que foram no lugar deles. Vamos parar de entender a palavra da vítima como suficiente para a condenação e seriamente exigir que a palavra da vítima seja suficiente de modo racional para se produzir investigação, né? Outro lugar que a palavra da vítima tem que ser suficiente é o respeito no momento da valoração das provas, né? Então, colhida adequadamente a palavra da vítima, e aí, de acordo com todos esses conselhos que vocês viram aqui serem dados nessa mesa, né? Depois o juiz precisa valorar isso. E ele vai valorar isso, ele vai realizar inferências probatórias, né? Ele vai fazer inferências a partir das informações que foram colhidas, e essas inferências elas devem
ser formadas a partir de generalizações não espúrias, a partir de generalizações que não sejam fruto de uma forma patriarcalista de entender o mundo, uma forma machista ou sexista de entender o mundo. Então, esse tipo de generalização, né, por exemplo, a respeito da roupa que a mulher estava usando no momento, a respeito dos hábitos sexuais pretéritos, a respeito do seu uso ou não de álcool e outros entorpecentes, se ela estava alcoolizada, sinal então que ela queria o sexo. Se ela estava com roupa curta, sinal que ela estava querendo facilitar o sexo. Todas essas generalizações, elas partem de um compromisso político que nós não temos mais. Nós já nos dizemos não patriarcalistas, não machistas. Então, isso precisa estar também na forma de se valorar essas provas. As provas, elas não podem partir de generalizações espúrias, preconceituosas, de vieses patriarcalistas que ainda estão na nossa sociedade, mas não podem estar no nosso judiciário, né? É claro que o caminho é muito grande, já me mostraram aqui a placa, tá? É claro que o caminho aqui é muito grande ainda para nós. Nós temos bastante a aprender com experiências de outros sistemas jurídicos. Por exemplo, na Espanha, os juízes, eles têm uma revista que chamava Jueces para la Democracia e agora chama Juezas y Jueces para la Democracia. E eles tiveram 2 volumes no ano passado que foi exatamente sobre a perspectiva de gênero. Decidir com base na perspectiva de gênero é decidir eliminando, buscando eliminar, na medida do possível, na medida em que conscientes disso, essas generalizações frutos de uma forma machista de se entender e de se interpretar os fatos, né? Então, falar que a palavra da vítima é suficiente, e aí eu volto para fechar, deve ser suficiente para instaurar adequadamente a investigação, deve ser suficiente para que ela seja, a todo o curso do processo, ser tratada com respeito, né? Ser tratada com seriedade por aquele que está ali prestando, né, um serviço, a jurisdição é um serviço estatal, né? Mas não deve ser suficiente para esvaziar a presunção de inocência. É possível, sim, compatibilizar esses 2 compromissos tão importantes de democracias, que é a proteção aos direitos da mulher e a presunção de inocência. Tinha bastante coisa aqui, mas eu vou encerrar. Muito obrigada.